Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio Rigioli. Nós vamos para a nossa revisão, onde nós vamos falar um pouquinho aí sobre os três últimos P's, né, na qual nós conversamos. Então, o que nós vamos relembrar aqui? Nós falamos um pouco do produto, agora a gente fala um pouco dessa questão do preço e vamos falar um pouco dessa questão da praça, essa questão relacionada à promoção, ok? Então, só para a gente lembrar, o que é preço, na verdade, né? Se a gente fosse colocar dentro do papel, o único P que dará receita realmente lucrativa para a empresa seria o P de preço, beleza? É o único que gera receita. Então, o preço é a quantidade de dinheiro ou de bens que deve ser dada aí para uma determinada empresa para adquirir a propriedade ou uso de um produto, ou seja, o consumidor ele vai pagar por isso. Aí tem alguns exemplos, talvez valores defasados, mas um exemplo do livro do Churchill aí, né, que diz, você paga aí 20 mil para um veículo, 50 por uma água, X reais por um corte de cabelo e assim vai indo. Lembrando que por muito tempo o composto de preço, ou preço, ele foi tratado no mundo como uma forma de escambo, ou seja, existente uma troca. Então, definindo tudo isso por uma definição do Kotler próprio do Churchill, nós podemos dizer que o preço é a soma total de todos os valores na qual seu cliente deve estar disposto a pagar pelo produto que ele quer adquirir no mercado. Tá? Dois objetivos sempre a gente lembrar da política de preço. Lógico, né? Pensando também naquela questão já do ciclo de vida de produto, que é muito bem representado aqui nesse primeiro objetivo, que significa você o quê? Proporcionar a longo prazo o maior lucro possível para a sua empresa. Ou seja, quanto mais tempo seu produto estiver no mercado, mais lucro ele vai ter. E o segundo aí, permitir essa maximização lucrativa, ou melhor, a sua participação lucrativa no mercado, que é a questão do market share. Beleza? Então você está lá numa briga intensa com os seus concorrentes e quanto mais participação de mercado você tiver, probabilidade da sua marca ser lucrativa sempre vai ser a maior. Lembrando que também entra questões relacionadas à comunicação, né, como promoção de venda, que você vai estar lá no ambiente, né, de venda e sempre será lembrado aí pelos seus clientes, tá? Definição de preço, para a gente fechar essa questão do preço aqui, definimos ela sempre de três formas: preço a partir da concorrência, preço a partir dos custos e preço a partir aí do valor percebido pelos seus consumidores. Lembrando que sempre, né, o primeiro a partir da concorrência, quem sempre vai ditar a concorrência, vamos dizer assim, é o seu concorrente. Segundo, né, e aí você vai, lógico, trabalhar tudo isso perante o que ele está definindo para você. Segundo, preço a partir dos custos, ou seja, você vai ter uma forma coesa e correta para trabalhar e vai repassar aí, lógico, pensando sempre no seu lucro também para esse consumidor. E o preço a partir do valor percebido, onde o valor realmente final da compra desse produto não interfere na decisão do seu consumidor. Ele está muito mais interessado naquilo que ele vai proporcionar no valor que vai estar inserido nele do que outras questões. Tá? Terceiro P que a gente tem aí chamado de praça, então são todas as atividades na qual a empresa utiliza para fazer com que o seu produto esteja disponível para o seu consumidor final. Né? É bem interessante a gente pensar que dentro de tudo isso, né, a gente tem essa questão do canal de distribuição que tem que ser muito efetivo, tem que ser muito bem trabalhado, senão não daria resultado nenhum. Então, para esse produto chegar ao seu consumidor final, você vai precisar de um sistema organizacional para que isso aconteça. Ou seja, e esse canal, vamos dizer assim, essa organização, ela vai muito mais além do que simplesmente a pessoa. Ela também precisa de alguns recursos, como um prédio, um estoque, um equipamento e um processo muito mais ágil para que isso tudo dê resultado. Lembrando que, se der tudo isso certo, o produto vai estar no momento certo, quando o seu consumidor deseja comprar, e aí sim acontece todo o processo de venda correlacionado a ele. Lembre sempre disso. Quem vai acabar trabalhando todo esse processo de venda, ou seja, de venda, né, de compra do produto, é o seu consumidor final na hora que ele deseja comprar. A gente usou um exemplo aqui de um fabricante, né, usando, só para a gente lembrar que tem aula também, que ele usa aí, 3 clientes e ele vai tentar chegar nesses clientes, e a gente sabe que o poder aqui de transporte, de logística é muito caro. Então a economia é um desses aspectos que nós trabalhamos aí junto a essa questão do intermediário. Só para a gente lembrar como mostra, vamos dizer assim,
3 fabricantes a mesma coisa, eles vão utilizar um distribuidor e esse distribuidor vai fazer o contato que realmente vai existir, beleza? O contato que na verdade que vai acontecer com todas as empresas de uma forma muito mais ágil, de uma forma muito mais rápida, atentando aí, vamos dizer assim, ao fato que ele vai, né, colocar isso junto ao consumidor correto, do produto correto na qual ele é indicado, ou na verdade o produto na qual o seu consumidor que queira atingir o seu produto, né? Ou seja, o produto certo, consumidor certo, o intermediário faz isso aí da melhor forma possível, tá? Então a gente tem outras vantagens antes de a gente partir para a questão da promoção. Quais são as vantagens do intermediário? Tornar o seu produto muito mais acessível, a gente viu no exemplo anterior, além da questão da economia. Fazer com que seus produtos sejam pulverizados, chegar em locais onde talvez ele nunca chegaria, né? Pulverizando todos esses produtos. Também temos diversidade de contato, que ele já tem os seus contatos e ele pode diversificar cada vez mais o seu. Consigo atendimento, né, diferenciado a pequenos varejistas que talvez entrem e fica muito implícito, como a gente citou um exemplo em aula, o próprio Martins, que faz essa questão da distribuição, comprando produtos em um estado e fazendo que esse produto chegue a esse estado com um preço muito menor. Automaticamente você tem uma redução de custos muito maiores aí, ok? E por último, o P aqui, a gente tem um P de promoção, que nada mais nada menos significa as formas na qual a sua empresa vai utilizar para você informar o seu produto ou seu serviço ao consumidor. Então ela se define da palavra comunis aí, né, que tem esse sentido aí, né, tradução de comunhão, que dá a ideia de participação em comum, de transmissão, de compartilhamento de informação. Então a gente sabe que todo o processo de comunicação é pautado nessa questão de se tornar comum, ou seja, saber fazer, estabelecer a comunhão, deixar isso muito claro, né? Essas informações, esse conhecimento aos seus consumidores. E nós temos todo o processo de comunicação aí, onde uma empresa escolhe a ferramenta que ela quer utilizar, cria toda essa mensagem, para que essa mensagem seja transmitida por um meio de comunicação eficaz, né, chegando ao consumidor final. Nesse meio termo, assim que ela chega a esse consumidor final, esse cliente que ela quer, todos sabem, né, até mesmo nossos concorrentes, e isso aí rola um ruído, que ele vai tentar fazer ou vai tentar atrapalhar a sua comunicação. Dentro desse processo, o nosso cliente recebe essas informações, reage de forma positiva ou negativa, né, a essa informação, e esse feedback, vamos dizer assim, é dado em forma de compra ou até mesmo de respostas de aceitação da comunicação por esse consumidor. Lembrando que esse processo é um processo contínuo, ele não para, tá? E aí a gente começa a entender que esse processo de comunicação também existe um composto, né? E o composto não é só uma forma ou só uma ferramenta de comunicação, existem várias que a gente tem aí, ó, que a propaganda, a gente já comenta no próximo slide, tem a questão da promoção de venda. São ações de curto prazo de tempo, onde a sua empresa vai utilizar para ofertar algo para o seu consumidor final para alavancar essas vendas, tá? A gente pode colocar degustação, brinde e assim vai. Tem a questão da profissão, do profissional de relações públicas, que é um profissional que vai trabalhar aí todas as linguagens dentro da sua empresa, para tanto falar com o seu público interno quanto o seu público externo. Temos a questão da venda pessoal, onde existe aí um treinamento para a sua equipe de vendas, para que ela possa servir como um canal de comunicação, tendo muito mais informações concretas, coesas aí sobre o produto que é ofertado. E por último, nós temos a questão do marketing direto, onde não existe a interferência, vamos colocar assim, né, do varejo, a empresa com o consumidor final realizando a comunicação. E para a gente fechar, nós temos a diferença entre propaganda e publicidade, onde uma é paga e a outra não é. Então a propaganda é a forma de comunicação paga. Você vai criar, vamos dizer assim, fazer todo um processo, esse processo vai ser emitido no meio de comunicação, na qual você vai pagar para isso acontecer. Diferente da publicidade, onde as ferramentas que você utiliza, né, são quase as mesmas, mas eles não vai ter aí um custo, ou seja, ele vai se propagar de uma forma gratuita. Isso para você é uma grande vantagem, né? Não vai gerar aí tantos gastos para sua empresa. Então o que a gente sempre diz hoje, aproveitem essa oportunidade de comunicação que você tem para que ela se transforme em algo público, ou seja, ela transforme em algo gratuito, no caso da publicidade.
Beleza? Então, pessoal, nós terminamos aqui essa revisão e nós nos encontramos na data de hoje, às 19 horas, para nossa live, para que a gente possa conversar um pouco mais. Um abraço a todos e até lá.